Olá, boa noite. Vamos então às nossas aulas de hoje aí, dentro do nosso curso, né, de técnico em recursos humanos aí, no componente práticas de departamento pessoal, dar continuidade ao que nós temos visto até então, né? Então nós estamos vendo aí todo um, tudo que circunda a questão do departamento pessoal, as atribuições, as atividades, a diferença entre o departamento pessoal e o departamento de recursos humanos, conhecendo várias atividades e ações que são propriamente do departamento pessoal, né, dentro desse componente. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre como organizar esse departamento pessoal, como o que nós podemos fazer, quais são as ações que nós podemos tomar para que esse departamento funcione de maneira coerente e que dê os resultados esperados, né? Além disso, nós vamos ver um pouquinho alguns erros que se costuma cometer dentro do, é óbvio que a gente não tem como adivinhar, né, que no dia a dia esses erros acontecem de formas diferentes, mas alguns erros comuns, né, que costumam acontecer dentro do ambiente dentro do trabalho, né, da função de departamento pessoal e, e vamos também lá no fim ver um pouquinho das tendências futuras, né, daquilo que está por vir em relação ao departamento pessoal, né? É uma aula bem light, bem tranquila, né, que a gente vai poder trabalhar esse conteúdo. Então, vamos lá. Como organizar um departamento pessoal? O departamento pessoal, como a gente tem visto, ele é um setor rotineiro, com variações, mas não muitas. Então, ó, o nome já diz, é um setor rotineiro. Então, o departamento pessoal, ele está bem intimamente relacionado com as questões burocráticas, né? Quando a gente quer falar que algo é rotineiro, que é feito repetidas vezes, da mesma forma, da mesma maneira, nós já lembramos e pensamos de uma questão burocrática, né? Na burocracia. Enfim, o departamento pessoal, ele é um setor rotineiro que possui variações, mas que não são muitas. Então, é algo que depois de uma certa experiência você consegue realizar uma experiência e organização, né? Que nós vamos falar disso aí. Você consegue realizar de uma forma satisfatória. Os profissionais desse departamento devem gostar de atividades sem grandes mudanças e entender o universo trabalhista, tá? Então são duas as condições para um profissional, alguém que se dispõe a trabalhar no departamento pessoal. Primeiro, não gostar de trabalhar em lugares onde existam muitas mudanças de regras, de rotinas, né? São mais definidas e que devem ser seguidas. E também tem que entender bem tudo que cerca o universo trabalhista, né? As leis, as determinações, as situações do governo, as situações das empresas, as novas normas que surgem nos departamentos que cercam as questões trabalhistas. Então, um profissional nessa área precisa ter esse grau de envolvimento, de conhecimento, tá? Ter uma visão macro ajuda a acompanhar melhor a atividade micro, ou seja, quando você tem um conhecimento do todo que cerca e que envolve o departamento pessoal, as questões trabalhistas, facilita para que você consiga realizar ali dentro do ambiente do departamento, as melhores ações. O que é benéfico para a empresa, tá? Então, um funcionário, um profissional que trabalhe para a empresa, que tem esse conhecimento genérico, esse conhecimento abrangente, ele vai colaborar muito com a empresa, né? Porque é aquela situação assim que você começa a analisar um caso
dentro da micro situação, ou seja, dentro do ambiente de empresa, e muitas vezes você precisa ter esse conhecimento externo das leis trabalhistas, das normas, das mudanças que estão ocorrendo, para que possa fazer uma análise melhor e não cometa erros, né? Mas o que acontece se eu cometer erros dentro nessa análise, né, dentro das atividades do departamento pessoal? São erros que geralmente levam a empresa a ter prejuízos financeiros, como futuros processos, enfim, e outras coisas mais, por ações trabalhistas, ações que acontecem, ou fiscalizações, né, do governo em relação às atividades no trabalho, né? Então, o que você precisa? Sendo assim, você precisa ter um ritmo cadenciado dentro do departamento pessoal, ou seja, seguir aquelas rotinas e checar todos os detalhes que envolvem ela, né? Não deixar escapar nada. Mantenha um arquivo de cadastro e controle de funcionários, um arquivo claro, que possua todas as informações, que facilite, né, que agilize o acesso, né? Utilize uma planilha para cálculo das horas normais, descontos e horas extras. Então, tem que haver ali uma... Aqui fala uma planilha, né? Planilha a gente pensa em Excel, né? Excel funciona, e existem muitos sistemas hoje, né? Sistemas de empresa mesmo, né? Aqueles softwares, os ERPs, os MRPs para produção, enfim, que permite colocar, né, planilhas e realizar esses registros dentro desses sistemas. Mas enfim, vamos pensar numa planilha. Tem que ter uma planilha onde você tenha lá todos os seus funcionários, o cálculo das horas normais, os descontos que incidem sobre esse trabalho, o registro de horas extras a mais, para que o cálculo seja feito corretamente, né? Faça um controle rigoroso da folha de pagamento de todos os meses, ou seja, é um controle mesmo, é checar, não é apenas botar para rodar, né? Fala assim, a minha planilha, você coloca lá, você vai lançando as informações, ela faz tudo, é só imprimir. Não, você sabe que ela faz tudo, você confia nela, mas além disso você ainda deve estar checando constantemente os resultados obtidos ali, baseado nas horas que você lançou, nos descontos que estão ocorrendo, nas horas extras que você lançou, se você lançou correto, e além de checagem, por isso que em cima aí nós falamos da questão de conhecimento externo, né, aberto, porque além das checagens constantes às normas e regulamentações do Ministério do Trabalho, das leis trabalhistas, que podem mexer nessas atribuições, por exemplo, nesses valores, nesses percentuais de desconto, de imposto, enfim. Então você tem que estar, um profissional de departamento pessoal tem que estar muito atento a isso, né? Fazer um controle, né, como nós já falamos, controlar as férias, se possível com emissão de alertas. Por que isso, gente? Porque férias, existem regulamentações que determinam várias situações de férias. E uma das determinações que dá para a gente falar aqui é a de que um funcionário não pode acumular, passar de 2 períodos de trabalhos sem gozar de férias, sem retirar férias. O que isso significa? Vamos supor, você contratou um funcionário, ele trabalhou 1 ano com você, 12 meses. Então ele tem direito a férias a partir do momento em que ele completa lá os 12 meses.
Mas ele não precisa sair de férias logo, imediatamente. Ele ainda pode ficar mais 11 meses sem tirar férias, né? 10 meses, 11 meses, enfim. Isso, quando ele completa um ano de férias, ele pode tirar férias a qualquer momento, porque ele já tem um direito de umas férias, né, de um período de férias adquirido. Mas a empresa pode necessitar dos trabalhos dele e pode, então, por exemplo, deixar para dar férias para ele quando ele estiver com um ano, com 18 meses, com 20 meses de férias, né, de trabalho. Beleza. Agora, o que, que acontece? Se esse funcionário, por um acaso, a empresa não prestar atenção e ele passar, né, por exemplo, ele completar 24 meses sem tirar férias, né, esse funcionário a empresa vai ter que dar férias para ele imediatamente e ele vai ganhar mais um mês de férias, tá? E tem toda uma questão financeira que entra nisso, né? A empresa tem que pagar umas férias para ele, enfim. Então, o resumo de tudo isso, o departamento pessoal tem que estar muito atento a essa situação. Por que essa situação pode fugir ao controle? Porque muitas vezes o departamento pessoal acaba deixando esse controle de dar férias para o funcionário para o setor onde ele trabalha, para os responsáveis por aquele setor. E aí os responsáveis por aquele setor não é função primordial deles controlar essa questão de meses, de quantos meses ele está trabalhando e tal. E aí acontece que um deixa para o outro e essas situações vêm a ocorrer. Tá? Então, por isso que no controle de férias do funcionário deve existir, se possível, e hoje em dia a gente sabe que é muito possível, um alerta quando uma situação. Peço desculpas, deu uma travada aqui, né? Então, para concluir o slide anterior, apenas. Então, o departamento pessoal deve fazer esse alerta, né? Sobre a situação de férias dos funcionários. Então, esse controle tem que ser bem efetivo. E, por fim, tem a questão tenha um controle, né? O último tópico lá, tem um controle das rescisões, né? Da mesma forma que você tem que ter um controle com as férias, um controle com as questões do trabalho, hora extra, horas trabalhadas, você precisa ter um cuidado especial com as rescisões de contrato, para você saber, né, exatamente quando foi, como se deu e assim por diante, tá? E aí, então, agora nós vamos ver aqui, ó, os 6 erros mais cometidos pelos departamentos pessoais das empresas, que são aquelas situações que ocorrem quase sempre, mas que as empresas, via de regra, acabam cometendo, né? Então, ó, como dissemos, a legislação trabalhista tem prazos e o não cumprimento pode custar muito caro para uma empresa. A maioria dos funcionários tem pleno conhecimento dos direitos e obrigações, tanto própria quanto das empresas, né? Então, o que acontece? Vou falar para vocês. Assim, numa situação anterior, assim, de 10, 15, 20 anos atrás, os funcionários não tinham tanto acesso a informações, né, dessas questões trabalhistas e tal, legislação. Então, a empresa acontecia algum erro desse tipo e muitas vezes os funcionários não ficavam nem sabendo. Hoje, com todo esse acesso que a gente possui, essa facilidade de acesso, muitas vezes
o funcionário é sabedor exatamente de todos os direitos e tudo que deveres, direitos e tudo aquilo que diz respeito às legislações trabalhistas. Então a empresa precisa ter um cuidado especial com isso, né? Alguns erros devem ser evitados para não gerar desgastes na relação com o funcionário ou penalidades por parte do sindicato ou o Ministério, né, do Trabalho. Vamos ver alguns deles. Retenção da carteira de trabalho por mais de 48 horas. A carteira de trabalho do funcionário, ela não pode ficar em posse da empresa por mais de 48 horas. Né? Ou seja, se ficar, o funcionário pode fazer uma reclamação, pode fazer devolver a carteira de profissional no prazo, vai poupar meio salário mínimo aos cofres da empresa. Por quê? Porque se essa carteira ficar mais de 48 horas e houver uma reclamação por parte do funcionário, a empresa é obrigada a pagar meio salário mínimo aí como uma forma de indenização ou coisa desse tipo. Né? São coisas que até hoje a gente não sabe ainda, né? Mas são regulamentações, são definições, né? A ausência do exame admissional. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMCO, tem como regra a realização deste processo. Além de garantir a admissão de um profissional apto, o exame deve ser realizado para atender à norma regulamentadora da função. Então, toda empresa deve fazer o exame admissional. Exames laboratoriais, enfim, passar por um médico do trabalho. Por quê? Porque esse é uma exigência mínima que é feita em relação à saúde, né, do trabalho, em relação às atividades que o profissional irá exercer. Né? Então, é um erro grave da empresa não fazer esse exame admissional. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos alguns componentes, principalmente no terceiro módulo, né, que estão sem professor. Então, foi necessário contratar um professor, né, temporário para essas aulas aí. O que acontece? Esse professor não... Nós estamos há um mês, né, 2 semanas, 3 semanas de aula já, e esse professor ainda não começou a trabalhar. Por que ele não começou a trabalhar? Porque ele tem que passar por toda essa etapa aí de fazer o exame médico, receber o resultado, voltar, fazer o retorno no médico, para depois a empresa poder liberar ele para vir executar as suas funções. Então é assim que funciona mesmo. Então, ó, fracionamento ou não concessão de férias também é outra coisa comum. Algumas empresas não acatam a regra de jamais conceder férias em um período inferior a 10 dias. Né? Em caso mais grave, pode acontecer de o funcionário assinar a folha de férias e continuar trabalhando normalmente. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, mas não é correto. O funcionário tem o direito de, no mínimo, 10 dias de férias ausentes da empresa, né? Muitas vezes a empresa compra, né? Muito comum a gente ouvir, a empresa compra as férias do funcionário, ou seja, dá as férias para ele, no papel, ele assina como se ele tivesse de férias, né? Aí ele continua trabalhando normalmente e a empresa paga aqueles dias que ele estaria de férias por fora para ele, né? Bom, só a palavra por fora já denota muitas coisas, né? Então, isso não é correto. E existem outras implicações além das trabalhistas, das regulamentações, como, por exemplo, e se esse rapaz sofreu um acidente de trabalho dentro desse período que ele estaria de férias e que num papel, no documento, está dizendo que ele está na casa dele e não na empresa? O que vai acontecer? Então, são desdobramentos que podem inclusive prejudicar o funcionário. A empresa é óbvio que vai prejudicar, mas o funcionário também pode ser prejudicado. Né? Pode haver ali uma alegação de que
ele não estava lá porque alguém obrigou ele, ou coisa assim. A empresa pode de repente alegar, né, que ele estava lá por conta própria, tá? Então é preciso muito cuidado com essa situação aí, e que em uma situação que acontece muito regularmente, a gente sabe que sim, né? Manutenção do banco de horas sem acordo sindical. Muitas empresas podem ser multadas por assumirem o risco de administrar o banco de horas por conta própria, sem a intermediação do sindicato. O que é? A empresa define um banco de horas lá, chega para os funcionários e fala assim, ó, estamos em baixa, né? Estamos em baixa de trabalho aqui, e nós vamos criar um banco de horas aqui, e vocês escolhem, ou é isso ou é demissão, nós vamos demitir uma parte dos funcionários e tal. É óbvio que os funcionários eles vão falar assim, então tudo bem, faz o banco de horas. Mas isso não é que isso não pode ser feito, mas tem que ser com a participação da classe que representa os funcionários, né? E essa classe tem que ir lá assinar, aprovar, com os funcionários, enfim. Não pode ser algo feito assim, vamos fazer? Não pode. Desatualização trabalhista. Muitas mudanças surgiram nos últimos anos da área de departamento pessoal. A implantação do sistema de escrituração digital, das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o e-social, que já é motivo de sobra para não deixar de acompanhar em tempo real o que acontece na legislação. Então, quer dizer, um profissional do departamento pessoal, ele precisa estar se atualizando em relação às questões trabalhistas. As mudanças vão surgindo e ele tem que estar antenado, né, na implantação do sistema. Ou seja, hoje existem muitas formas de você estar atualizado pela rede de computadores aí, a internet, né? Tem esse e-social que fala lá tudo como que deve ser, como que deve acontecer, né? E aí, um outro erro é o erro de cálculo. Como a maioria dos funcionários sabe quanto tem para receber pelo mês trabalhado, espera por um X de salário, e quando a diferença menor, o departamento pessoal se vê em uma situação delicada para justificar o erro, né? Então, muito cuidado. É o mesmo problema que eu falei para vocês lá no começo. Há muitos anos atrás, a gente tinha uma noção, né? Os funcionários tinham uma noção de quanto ele ganhava, quanto que daria e tal. Hoje não. Hoje ele é capaz, né? A maioria dos funcionários sabe exatamente quanto ele vai receber, né? Porque o acesso à informação e aos sistemas de cálculos, né, são muito maiores. Então, se a empresa errar para menos, e o funcionário for lá procurar o departamento pessoal da empresa, ele pode sim, né, pode sim gerar uma situação complicada para a empresa, né? Futuros e tendências. Então, o que nós vamos ver aqui? Vamos ver um pouquinho de quais são os futuros e tendências dentro da área de departamento pessoal, né? Baseado nessa evolução monstruosa aí que nós temos hoje da tecnologia, né? Então, depois que a tecnologia introduziu no mercado diversas soluções de inteligência e otimização, as empresas têm apostado em uma gestão humanizada e voltada para os resultados, tornando todos os departamentos mais estratégicos e colaborativos, inclusive o departamento pessoal, né? A tendência é que o uso de ferramentas de gestão e automação permita um trabalho mais eficiente, com redução do trabalho manual e, consequentemente, de margens de erro, porque tudo muito mais automatizado, né? Autônomos, a automação, onde já as questões legislativas, muitos cálculos
que você teria que fazer em uma planilha, ou mesmo elas já existem, elas já fazem parte de um sistema, né? E então, quando você joga lá os dados do funcionário e o número de horas lá, ou muitas vezes você nem precisa jogar o número de horas, porque o cartão de ponto lá, né, a máquina que pica o cartão, né, vamos falar assim, ela já é automática, ligada a rede de computadores, e já transmite automaticamente o horário de entrada, o horário de saída, e realiza o cálculo desse período, né? Então, facilita muito. Você faz o departamento pessoal, então, se possuir condições de ter um sistema desse, faz mais o acompanhamento daquilo que é normal e as análises necessárias quando há alguma exceção, né? Então, esse é um aspecto que considera também a motivação do próprio funcionário do departamento pessoal ao ver toda a carga da pressão se esvair com um sistema bem estruturado. Tá? Então, quer dizer, o cara trabalha menos, não que ele trabalhe menos, ele vai trabalhar de forma diferente. Ele vai trabalhar muito mais observando os resultados, né? Intermediando aquilo, acompanhando de perto, do que setando e executando e correndo riscos de fazer cálculos e gerar situações erradas, né? Então, esse é um futuro que já né? Vamos dizer assim. O departamento pessoal só tende a crescer com a unificação e automatização, pois poderá atuar lado a lado com a gestão de pessoas e auxiliar na valorização do capital humano e aproveitamento da mão de obra para exercer funções variadas. Ou seja, o departamento pessoal hoje, com essas facilidades, ele permite que ele trabalhe mais próximo do departamento de recursos humanos, né? Que nós estamos vendo no outro componente, mais próximo das análises, colabore muito mais com as análises das questões humanas e sociais do trabalho, né? Temos como Big Data, inteligência artificial, antes vistos e ouvidos apenas nos filmes futuristas americanos, são agora bem atuais e atuantes em diversas empresas interessadas em fazer da transformação digital uma aliada e do time um grupo expert à frente do mercado. Então, gente, Big Data, inteligência artificial são realidades. O que é um Big Data? Assim, de forma rápida, né, para a gente... Big Data são grandes bancos de dados que são criados através de todas as informações que entram dos diversos departamentos de uma empresa através do sistema de computador, o ERP lá, né? Então, todas as informações de todos esses setores, eles caem dentro de um ambiente só, chamado Big Data, tá? Então ele fica ali, pensa assim num arquivo enorme, né? Pensa assim uma coisa, um servidor de computador enorme, com muito espaço, né? Terabytes e terabytes de espaço. E ali todas as informações da contabilidade, da finanças, estoque, expedição, todas essas informações caem dentro desse mesmo banco de dados. E aí, o que entra então para poder utilizar isso? Minerar esses dados e gerar situações e informações que são boas e importantes para a empresa. A inteligência artificial. Aí são linhas de comandos de programas lá, que são colocadas ali, que são capazes de juntar aquelas informações e gerar novas informações que facilitem para a empresa. Então isso é uma realidade hoje e ajuda todos os departamentos, né? Uma informação de repente de uma situação lá da produção pode ser importante para gerar uma informação no departamento pessoal, por exemplo,
né? Uma informação de recursos humanos a respeito do perfil profissional, tal, pode ajudar em uma situação, uma análise no departamento pessoal e vice-versa, né? Entender que o departamento pessoal pode ir além de um processo operacional e funcionar estrategicamente como um fornecedor de dados com elementos envolvidos na análise vai fazer com que a empresa se posicione melhor no mercado e faça uso das melhores soluções tecnológicas possíveis. Então, olha aí, o departamento pessoal, ele é sim um departamento burocrático, técnico, que gera N informações que estão em relação aos funcionários da empresa, né? Mas que essas informações hoje, elas juntas, né? Elas podem gerar possibilidade de outras ações, de outras informações que não seja gerar um holerite ou fazer um pagamento correto. Pode gerar informações para outras áreas, né? Para outros setores aí importantes da empresa. Foi pensando nesse cenário do futuro breve que foi elaborado um guia, né? Então, da onde eu tirei esse contexto para falar com vocês, eles elaboraram um guia lá. Algumas prerrogativas são básicas e outras desencadeiam uma série de elementos que devem ser reestruturados e reconfigurados para um time, um departamento e uma empresa no mercado, né? Se você gostou desse post, se você gostou, né, do que nós vimos aqui, deseja adotar práticas ainda melhores em seu departamento pessoal e valorizar o seu processo de recrutamento e seleção, que tal entrar em contato conosco e saber como vamos ajudar a sua empresa a ganhar impulsos e expressividade? Então, eu tirei esse conteúdo de um site que é especializado em departamento pessoal, tá? Depois eu passo o site para vocês, tal. Mas enfim, por que eu deixei? Podia ter tirado esse pedaço aqui, né? Por que eu deixei ele aqui? Porque tem uma mensagem aqui muito interessante. Nós estamos falando de departamento pessoal, né? E nós no outro componente nós estamos falando da questão humana e organizacional. Então, ó, o que liga o departamento pessoal à área de à área de humana e comportamental? O recrutamento e seleção, né? Está diretamente. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque é no recrutamento e seleção, né, que você escolhe lá o perfil ideal para suprir aquela vaga que a empresa está oferecendo para o mercado. E na hora dessa análise, as questões do departamento pessoal podem ou seja, de funcionários que já existem na empresa, podem ser muito úteis, né, os números, as informações, para definir essa questão do recrutamento e seleção de pessoas. Nós vimos aqui, né, que nesse último tópico aí, que as tecnologias e as tendências que estão surgindo nesse sentido de agilizar o trabalho das pessoas do departamento pessoal para que o resultado do trabalho delas e elas mesmas possam colaborar na questão dos recursos humanos, né? Dos recursos humanos e da empresa. Então, gente, dessa forma, fica caracterizado que o departamento pessoal tem essas atribuição e a gente precisa estar atento a elas, tá? Eu vou encerrar aqui, né, nossa videoaula aí. Agradeço a atenção de vocês. Lembro sempre que se precisarem fazer alguma pergunta, alguma colocação, é só entrar na área de postagens lá e deixar lá que eu vou procurar estar respondendo e interagindo com vocês por lá, tá? Muito obrigado, boa noite.